Em vista à ausência dos membros da mesa, regimentalmente declaro aberta a 43ª reunião ordinária da 7ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Felipe Francismar para ocupar a primeira secretaria e a vereadora Michele Colles para ocupar a segunda secretaria. A leitura da ata pelo primeiro secretário. Agradecendo ao presidente Carlos Gueiros, ata da 42ª reunião ordinária da 7ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 6 de junho de 2016. Presença dos excelentíssimos senhores vereadores Jurandir Liberal, Vicente André Gomes e Henrique Leite. Aos 6 dias do mês de junho do ano de 2016, às 15 horas, na Sala João Negromonte Filho, Sala das Sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Jurandir Liberal. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Carlos Gueiros e a vereadora Marília Reis, desse poder. Aderaldo Pinto, Aerto Luna, Aimé Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariana, Almir Fernando, Amário Cipriano, Antônio Luiz Neto, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Erivaldo da Silva, Stefano Menuda, Eurico Freire, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Jarevaldo de Lima, Jairo Brito, Jainas Fora, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marcos de Bria, Marcos Menezes, Michele Colles, Osmar Ricardo, Rodrigo Vidal, Rogério de Luca, Vera Lopes, Vicente André Gomes e Wilton Brito. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, da qual constarem as seguintes matérias. Ofício número 021/2016 do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Governo, encaminhando o projeto de lei número 12/2016, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 79/2016, de autoria da vereadora Aline Mariano. Projeto de lei número 80/2016, de autoria da vereadora Michele Colles. Projeto de decreto legislativo número 20/2016, de autoria da vereadora Michele Colles. Requerimentos número 2156, de autoria do vereador Almir Fernando, 2157, 2106 e 2158, de autoria do vereador André Regis, 2159, de autoria da vereadora Isabela de Roldão, 2160, de autoria da vereadora Marília Reis, 2185, de autoria da vereadora Aline Mariano. Requerimento número 2245/2016, de autoria do vereador Jurandir Liberal, solicitando a realização de uma reunião plenária em caráter solene no dia 16 de junho de 2016, às 16 horas, para a entrega de título do cidadão Dr. Paulo Dantas. Foi aprovado. Em extra pauta, contaram as seguintes matérias. Discussão única do parecer número 813/2015 da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação de projeto de resolução número 25/2015, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 2321/2016, da autoria da vereadora Aimé Carvalho. Fala a respeito dos cortes na saúde e educação do governo Temer. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, 7 de junho de 2016, no local de costume, no horário regimental, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito, senhor presidente. Lida a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, fiquem como estão. Aprovada a ata. Secretário, para a leitura do expediente. Projeto de decreto legislativo número 21/2016, da vereadora missionária Michele Colles. Projeto de decreto legislativo número 22/2016, do vereador Marcos Menezes. Senhor presidente. Feita a leitura do expediente, vamos dar início ao pequeno expediente. Primeira oradora inscrita, vereadora Michele Colles. Vossa Excelência tem 5 minutos, tempo regulamentar.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu utilizo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para homenagear um dos maiores conglomerados de empresas do país, que é o grupo JCPM, que há 50 anos saía de Sergipe, onde tudo começou, e chegava aqui no estado de Pernambuco. Aqui iniciou sua expansão pelo Brasil. Com sede no Recife, o grupo atua em diversos segmentos, entre eles os setores de comunicação, shopping centers e imobiliário. Desenvolve também importantes ações sociais por meio da Fundação Pedro Paes Mendonça e do Instituto João Carlos Paes Mendonça. A história do grupo teve início na nossa cidade no dia 2 de junho de 1966, com a inauguração da primeira loja do Bom Preço, no bairro de Casa Amarela, na Avenida Norte. Na mesma época, o empresário João Carlos Paes Mendonça demonstrava um forte vínculo afetivo e comercial com Recife, que após um ano de abertura do supermercado, o Bom Preço cresce e abre novas lojas nos bairros do Recife. A partir de 1970, o grupo JCPM começa a ultrapassar as fronteiras de Pernambuco, implantando novos empreendimentos em vários estados do Nordeste. Hoje está presente nos 9 estados da região. Por reconhecer toda a importância da instituição, estou propondo nessa Casa Legislativa um projeto de decreto legislativo concedendo a medalha do mérito José Mariano ao grupo JCPM, na pessoa do seu presidente, o senhor João Carlos Paes Mendonça. E eu aproveito para pedir aos meus ilustres pares que apreciem e aprovem esta matéria. Gostaria também de pedir que o senhor presidente pudesse pedir liberação aos líderes para que pudesse ter dispensa de prazo para a votação dessa matéria nas comissões. É notório que nas suas 5 décadas de existência, a referida instituição vem compreendendo o verdadeiro processo de diversificação nos seus negócios, tendo investido no agronegócio, na atividade industrial e principalmente também na comunicação. Para se ter ideia, o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação é considerado um dos maiores conglomerados de mídia do Norte e Nordeste. Sua atuação ocorre em muitos setores também, como rádio, através do tradicional rádio-jornal, no impresso, com o quase centenário Jornal do Comércio, e no online, por meio do portal NE10. Na televisão, com a respeitada TV Jornal também. É dessa forma que o grupo JCPM contribui de maneira efetiva para o desenvolvimento da nossa economia, movimentando milhões de reais e gerando centenas de empregos no nosso estado e, em particular, na nossa cidade, Recife. Graças ao espírito empreendedor do senhor João Carlos Paes Mendonça, um verdadeiro visionário, temos o privilégio de contar com a presença e a força do grupo JCPM no Recife. Eu gostaria de destacar também as importantes ações sociais desenvolvidas por este grupo, através do Instituto. Nós sabemos que hoje na nossa cidade, centenas e milhares de jovens e adolescentes e famílias inteiras já têm sido beneficiadas por este grupo. Grupo que nasceu a partir dos sonhos de um homem simples, mas que hoje referencia muito e representa muito bem a nossa cidade, pois é um cidadão recifense também nomeado por esta casa, concedido por esta casa, e também todo o nosso estado de Pernambuco. E sendo assim, eu gostaria de parabenizar não só o senhor João Carlos Paes Mendonça, mas também todos que fazem o grupo JCPM, todos aqueles que contribuíram ao longo desses 50 anos e aqueles que fazem hoje o sucesso desse grupo tão importante da nossa cidade e para o nosso estado. Muito obrigada a todos, era o que eu tinha a dizer. Boa tarde, Deus abençoe. Obrigado, vereadora. Convido o vereador Jurandir Liberal, segundo orador inscrito. Declina. Vereador Henrique Leite. Não está. Quem é essa assinatura aqui?
Vereador Eurico declina também. Vereador Marco Aurélio. Vereador Amaro Cipriano Maguari. Vereador Osmar Ricardo. Última vereadora inscrita, vereadora Aimee Carvalho. Vossa Excelência tem os 5 minutos regulamentares. Me dá a ordem, me dá a relação dos partidos. Cumprimento nesse momento o senhor presidente, demais vereadores, público e imprensa aqui presente. Nesta terça-feira 7, comemora-se no Brasil o Dia Nacional da Liberdade da Imprensa, ferramenta primordial para a preservação da democracia. A imprensa sempre foi reconhecida mundialmente como o quarto poder e tem influência direta no destino de uma sociedade. A data foi criada para alertar sobre as impunidades cometidas contra centenas de jornalistas que são torturados ou assassinados como consequência de perseguições por informações apuradas e publicadas por estes profissionais. Mas neste Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, devo registrar que o Brasil vive um momento singular de sua história em que as instituições democráticas estão sendo testadas e questionadas por conta de uma crise política. Nesse contexto, uma imprensa livre, independente e responsável tende a ser não apenas um estímulo para o exercício da cidadania, como também um suporte para a democracia. Liberdade de imprensa é, acima de tudo, um direito dos cidadãos que receberem informações confiáveis para que possam formar suas próprias visões de mundo e decidir sobre seus destinos, sobre seus representantes políticos, sobre o país em que querem viver. Nos regimes democráticos, o público tem o poder de fazer escolhas e de selecionar o que deseja ver, ouvir e ler. Em maio de 2012, o Brasil deu um passo importante no rumo da transparência para a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação Pública, que obriga o poder público em todas as instâncias a manter dados da administração disponíveis para os cidadãos, independentemente de solicitação. Embora tenhamos avançado bastante, infelizmente ainda há focos de resistência 4 anos depois da aprovação da lei. Liberdade de imprensa serve exatamente para isso, permitir aos cidadãos fiscalizar seus representantes políticos, cobrar transparência, denunciar os maus feitos e corrupção, além de manter a população informada em momentos de crise como este em que o país atravessa atualmente. É uma liberdade que transforma. Por fim, ressalto que a Constituição Federal Brasileira assegura aos cidadãos um amplo acesso à informação a partir de diferentes e variadas fontes dentro de um ambiente democrático que garanta as liberdades de expressão e de imprensa. Entretanto, o país ainda enfrenta defasagem em seu marco regulatório no campo da mídia. Muito obrigada e boa tarde. Vou colocar o pedido da vereadora Michele Colli, vou fazer a consulta aos líderes partidários em relação ao pedido dela de dispensa de prazo do projeto de decreto legislativo número 20/2016. Vereador Amaro Cipriano, pelo PSB. Vossa Excelência concorda? Senhor presidente, o senhor poderia mencionar o projeto
De se trata? Eu não ouvi direito. Concede a medalha do mérito José Mariano ao grupo JCPM. PDT. Está ausente. PT, vereador Jurandir. PMDB, vereador Jamais Fora. PP, vereador Michele Colles. PSD, vereador Gilberto Alves. Rede, vereador Eurico Freire. PTC, vereador Heriberto Rafael. PSDB, vereador André Regis. PCdoB, vereador Almir. Sim, presidente. PPS, vereadora Vera Lopes. Sim, concedo. PRB, vereador Alfredo Santana. PRP, vereador Ayrton Luna, ausente. PSL, vereador Rogério de Luca. PSDC, vereador Marco de Bria. PEN, vereador Davi Muniz. PTB, vereador Antônio Neto. SDD, vereador Edmar de Souza de Oliveira. PRTB, vereador Marco Aurélio. Concedido pela unanimidade dos presentes a dispensa de prazo do projeto de decreto legislativo número 20/2016, de autoria da vereadora Michele Colles. Último vereador inscrito, vereador Amaro Cipriano. Sem dúvida não. É mérito. Meu irmão, a caminhada. Caminhada não é brincadeira não. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o ano passado, aqui nessa tribuna, ocupei várias vezes para denunciar os desmandos da BR-101. Inclusive, fui convidado pelo secretário da cidade, naquela época, André de Paula, porque tanta denúncia da BR. E eu mostrei para ele as dificuldades que estava existindo na BR, e ele prometeu à comunidade, o povo do Recife, que faria alguns trechos da BR-101 que estava causando até morte com os motoqueiros, motoristas, carro virado, muitos danos da 101. E ele cumpriu. Só que o material colocado na BR-101 ele não foi de boa qualidade. E a gente vem acompanhando aquele trecho ali do Jordão, Imbura, Barro, Jardim São Paulo, Engenho do Meio, Caxangá, Detran, Dois Irmãos e Guabiraba. Eu fiz um percurso em todo esse trecho que pertence à nossa cidade e novamente a BR-101 ela está muito a desejar ao povo da cidade do Recife e a todos que trafegam naquela via. Então eu faço um apelo mais uma vez ao novo secretário da cidade, aos que têm a responsabilidade de fazer a manutenção da BR-101. É muito buraco, falta de sinalização, trechos totalmente às escuras, que vem causando muitos problemas, e a gente não pode ficar calado diante de um assunto de tanta importância para o povo da nossa cidade. Eu lembro que no ano passado o vereador Eurico Freire até concordava aqui nos pronunciamentos referentes à BR-101, que estava num caos muito grande. Almir Fernando também ficava ouvindo atentamente os pronunciamentos, e a gente teve um paliativo na 101. Agora você veja, a qualidade dos materiais colocados, eles não são de boa qualidade, são material de terceira qualidade. E o contribuinte que tanto paga, muito onerado nas taxas de Detran, diversas taxas que a gente paga e não tem um retorno de boa qualidade na prestação de serviço. Então eu faço um apelo para que o presidente, o superintendente do DENIT, junto com o secretário das cidades, agilize o mais rápido possível em fazer uma manutenção na BR-101 nos trechos da Guabiraba, Dois Irmãos, Detran, Caxangá, Engenho do Meio, Jardim São Paulo, Barro, Imbura e Jordão. Muito obrigado, senhor presidente.
Encerrado o pequeno expediente, passaremos ao prolongamento do expediente. A secretaria para fazer a chamada dos projetos da pauta do prolongamento. Discussão única do requerimento 2.263, de autoria do vereador Jaime Asfora. O requerimento 2.265, requerimento 2.266, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão, encerrada a discussão, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2.269, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão, encerrada a discussão, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.275, de autoria do vereador André Regis. Em discussão, encerrada a discussão, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 2.278, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão, encerrada a discussão, os contrários se pronunciem. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, passamos à ordem do dia. Discussão única do requerimento 2244/2016, 2253, 2256, 2260, todos de autoria do vereador Augusto Carreiras. Em discussão, encerrada a discussão, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, todos de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão e requerimentos, encerrada a discussão, os contrários se pronunciem. Discussão única Aprovado. Discussão única do requerimento 2207, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão, encerrada a discussão, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, todos de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão e requerimentos, encerrada a discussão, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 2216 e 2218, todos de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão e requerimentos, encerrada a discussão, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 2221, 2222, 2223, 2225, 2226, 2227, 2229, 2236, 2238, 2241, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, todos de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão, os requerimentos. Encerrada a discussão. Em votação, os contrários se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 2228, de autoria do vereador Davi Muniz. 2239, 2251, todos de autoria do vereador Davi Muniz. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, votação, os contrários pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2237, 2240, 2242, 2243, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão e requerimentos, encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. No silêncio, aprovado. Discussão única do requerimento 2252, 2254, 2255, 2257, 2258, todos de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão e requerimentos, encerrada a discussão em votação,
Os que são contrários se pronunciem. No silêncio, aprovado. Discussão única do requerimento 2259, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. O silêncio. Os contrários. Aprovado. Discussão única do requerimento 2261, 2283, 2284, 2285, 2286, todos de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão e requerimentos. Encerrada a discussão, em votação. Os que forem contrários, se pronunciem. No silêncio, aprovado. Discussão única do requerimento 2262, do vereador Marcos de Bria. Em discussão e requerimento. Encerrada a discussão, em votação. Os que são contrários, se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 2264, de autoria do vereador Marcos Menezes. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os contrários, se pronunciem. Aprovado. Discussão única do requerimento 2268, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão. Em votação. Os contrários, se pronunciem. Senhor presidente, Discu- eu queria votar contra. A votação, porque o senhor vai colocar em votação, né? Votação nominal que Vossa Excelência quer? Não, eu queria, como a gente vota sempre em bloco, né? Vota no sistema de consultar a todos de maneira genérica, eu queria ressaltar que voto contra esse requerimento. De Vossa Excelência? Não, desculpa, eu pensei que estava na pauta do seguinte. Desculpa. Eu pensei que estava na pauta do seguinte, desculpe. O meu eu sou a favor, claro. Desculpe, foi um equívoco meu. Em votação, que ia ser aprovado pelo silêncio, mas com o engano do companheiro, considero o silêncio aprovado. Discussão única do requerimento 2270, 2280, 2281, de autoria da vereadora Michele Collins. Senhor presidente, é esse que eu quero votar contra. Ainda vou colocar em Tá discussão, presidente. Em discussão. Quero votar contra. Mas ainda está em discussão, vereador. Pois não. Vossa Excelência quer discutir? O próximo. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os contrários se pronunciem. Voto contra. Mas são 3, vereador. O senhor vota contra os 3? Então, em conjunto, discutindo. Foi chamado em conjunto. Os 3 da vereadora Michele Collins, é isso? São os 3 que estão em votação. Então eu quero discutir. Já encerrou a discussão, está em votação, vereador. Porque, veja. Está votação os três, vereador. Eu sei. Eu quero saber quais são os três que estão em votação. O 2270, 2280 e 2281. Os três não são com o mesmo objeto, não. Eu voto contra o 2280 e o 2281. Mas eu acho um equívoco, senhor presidente, com todo respeito, colocar em bloco o primeiro com os dois seguintes, porque os dois seguintes versam sobre o mesmo tema. E o primeiro versa sobre um tema diferente, que é a reposição da tampa de esgoto. Vereador, Vossa Excelência está se mostrando um vereador regimental. Não, e é regimental o que eu estou fazendo aqui. Eu coloquei em discussão os três em conjunto. Ninguém foi contrário. Depois encerrou-se a discussão. Os três estão em votação de acordo com o regimento. Vossa Excelência agora só tem uma oportunidade. Ou vota a favor dos três ou contra os três. Não pode separar. Eu voto contra os três, mas quero registrar minha resignação com a colocação em votação desses três, porque os outros não foram colocados em bloco. Os outros vereadores da pauta de hoje, nenhum foi colocado em bloco. Quero justificar minha votação. Vereador Gueiros. Em votação com 2 votos Questão de contrários. ordem, presidente. Quero justificar. Quando terminar a votação, eu dou a Vossa Excelência. Primeiro, vereador, sobre o tema dessa votação, vereador, Vossa Excelência, desde o início, antes de iniciar a discussão dos requerimentos, o vereador já disse, eu quero me colocar contra. Aí Vossa Excelência disse, aguarde o momento. Aí cita os três, então não deu oportunidade dele se inscrever para falar. Essa é a questão. Eu coloquei em discussão. Não, vereador, eu estou dizendo, Vossa Excelência, já que o vereador estava colocando questionamento sobre os
requerimentos, cabia a Vossa Excelência perguntar qual deles, para não ler os 3 e dizer discussão, velho. Vereador, Vossa Excelência já... Eu estou com a palavra agora, o regimento não admite... Vossa Excelência falou, agora sou eu. O regimento não admite ping-pong. Vossa Excelência foi presidente da casa, sabe disso. O vereador disse que estava enganado na hora da votação, quando se encerrou. Aí depois entramos na pauta com mais 3, lida por ela. Então Vossa Excelência está enganado. Ele devia estar atento. A votação está em votação, os 2 votaram contra os 3 requerimentos, está registrado o voto contra. Eu quero justificar. Já não dá mais, também passou a hora do senhor presidente votar. Eu pedi justificativa do voto. Vereador Gueiros. Já está registrado o voto dos 2 Vereador contrários. Mas eu pedi, presidente, eu pedi justificativa. Depois que terminar a votação, diz o regimento que Vossa Excelência tem direito a justificativa. Vereador Gueiros. Com a palavra. De ordem. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma ponderação a Vossa Excelência. Eu concordo com Vossa Excelência na condução da votação dos 3 em conjunto, da discussão dos 3 em conjunto. Só não concordo na votação dos 3 ser uma votação só. O vereador tem o direito de dizer, nesse eu voto assim, nesse eu voto assim e nesse eu voto assado. Esse direito ele tem. Discutiu, realmente nós admitimos, o plenário consagrou a colocação dos 3 em discussão. Sem problema, ninguém quis discutir, o vereador Jair equivocou-se. Agora, na hora da votação, eu posso dizer, no tal eu voto assim, no qual eu voto assim, e no assado voto desta maneira. Os 3 não cabe o meu voto. Se eu for votar sim, eu só votei uma vez, o sim foi para os 3. Mas se eu quiser, eu digo um voto assim, o outro voto assado e o outro voto de outra maneira. Me permita, eu faço essa observação, porque na hora da votação são os 3 que estão sendo votados, mas não para ser os 3 sim ou os 3 não. Terminou, em respeito à opinião de Vossa Excelência, mas se Vossa Excelência prestar atenção, foram colocados os 3 em discussão. Na hora da votação, então o vereador teria que requerer votação em separado do requerimento número tal. Depois que entrou em votação, na mesma forma como foi discutido, depois que todos votaram, ele disse, eu voto num em separado sem ter pedido. Sim, vereador, mas vereador, isso aí não é problema. Eu agora, concordo. regimentalmente, mas eu posso atender Vossa Excelência como posso atender, porque ponderações são feitas. O bom senso. Agora, quero dizer a Vossa Excelência que o regimento é este que eu estou cumprindo. Agora, eu vou atender Vossa Excelência e pedir ao vereador Jaime que fique um pouco mais atento, porque o problema já vem criado desde o início, quando ele declarou que estava errado. Né? Então, eu vou atender, que a votação vai ser individual, mas o que eu fiz foi regimental. Então, atendendo a solicitação, em votação, o requerimento número 2270-2016. Aqueles que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado. Requerimento número 2280-2016, em votação. Aqueles que não concordam... Votação nominal. Aí, regimental. Votação nominal, abertura do painel. Aqueles que concordarem votam sim, os que não concordarem votam não. A autora do requerimento quer conduzir o voto. Senhor presidente, eu só queria saber o seguinte, esse projeto poderia ser até de outro vereador, mas... Vereadora, é só condução do voto, não é justificativa. Mas desculpe, pode votar de novo, a gente já votou, vai votar de novo. Eu não estou entendendo é isso, porque já votou, já ia aprovar e vai votar de novo. Houve uma modificação pelo presidente do encaminhamento atendendo a ponderação da bancada, não foi, presidente? Votação, está em votação, Vossa Excelência como autora tem direito a conduzir a votação. Encaminhar a votação. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de solicitar que o regimento seja cumprido a membros da mesa presente, porque não assumem a presidência da casa. Não entendi.
Senhor presidente. Senhor presidente, só uma questão de ordem enquanto está discutindo essa questão, muito breve. Vossa Excelência me citou e o vereador Antônio Luiz Neto, dizendo com todo respeito e carinho, entendido. Vereador, lhe peço uma coisinha, nós estamos na votação, Vossa Excelência depois faz, eu dou a palavra para... Mas a votação nominal, abertura do painel, atendendo à solicitação do vereador Jurandir Liberal. Do requerimento número 2280. Encaminho o voto sim, senhor presidente. Eu quero encaminhar a votação. Pode ser. Eu encaminho não, porque esse projeto é um retrocesso, visa destruir a conquista e a luta dos professores e pedagogos da rede pública municipal e visa proibir que a violência contra a mulher e a liberdade de orientação sexual sejam ensinados aos alunos para que eles tenham um futuro melhor, sem a cultura do estupro e sem a homofobia. Senhor presidente, eu quero também, então, ter o direito de encaminhar o voto e justificar o voto. Esse projeto, ele solicita que a prefeitura incentive os pais a falar sobre sexualidade com os filhos. Ele incentiva os pais a conversar com os filhos. Eu acho que isso não é um retrocesso. Eu acho que isso é um avanço. A partir do momento que os pais vão conversar sobre sexualidade com seus filhos e a prefeitura vai promover uma campanha para isso, isso não é retrocesso. Eu encaminho o voto sim. Em votação, painel aberto, os vereadores concordam, votam sim, os que não concordam, votam não. Vereador, hein? Quem está aí, hein? Senhor presidente, regimentalmente, eu quero saber se eu posso justificar meu voto. Quando terminar a votação, Vossa Excelência tem todo o agradeço, direito. Vossa Excelência. Senhor presidente, há uma dúvida aqui em relação ao que está na ementa e ao que está na justificativa. Então, aí se for possível que haja a leitura da justificativa para que, não sei se já passou o momento, é porque pela ementa acredito que proibir ou estimular que os pais orientem, tenham discussão com os filhos, eu acho que é algo absolutamente normal e salutar. Mas há um levantamento aqui, porque veja, o que eu estou percebendo é que parece que há uma votação, que é qual é a intenção do outro, como se fosse aqui um jogo. E eu acredito que isso é ruim. Acredito que a gente... Vereador, eu estou entendendo. Agora, eu tenho, nessa função que estou, na ausência, na ocasião dos membros da mesa, eu tenho a obrigação de seguir o regimento. Mas o plenário é soberano. O regimento é aprovado pelo plenário. Se o plenário admite exceções, por maioria, se faz exceção, porque quem aprovou o regimento foi o plenário. Agora, enquanto não houver modificação do plenário, eu tenho que seguir o regimento. Eu estou entendendo, agora o que nós estamos votando é a proposição, o requerimento. Justificativa é uma explicação
que pode estar de acordo com o contexto ou não. Eu vou declarar encerrada a votação. Vossa Excelência quer que registre o voto? Presidente. Ô presidente. Presidente, pela ordem só tem 16 votos, está encerrada a votação, porque não tem quórum para deliberar. Eu estou aguardando o vereador, que o vereador se pronuncie ali, que ele não está conseguindo, já disse. Vou encerrar a votação. Como vota Vossa Excelência, vereador Freire Santana? Voto sim, Excelência. Encerrada a votação, não tem quórum para a votação. 10-7. Então, nós não temos quórum para votar o restante da pauta. Temos quórum sim para continuar a sessão. Então está encerrada a pauta da ordem do dia por falta de quórum. E vamos dar início ao grande expediente, não sem antes convidar o vereador Henrique Leite para assumir a sua função, que eu estava substituindo não de forma tão à altura dele. Esse artista aqui que está escrito. Primeiro vereador inscrito, vereador Eurico Freire. O próximo vereador Amaro Cipriano Maguari. Osmar Ricardo. É tu, vai. Dá a caneta aí. Fica aí, meu líder. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Marília, da bancada do Partido dos Trabalhadores, vereador Antônio Luiz Neto, o cenário nacional tá ruim, né? A Lava Jato, né, volta a todo vapor, né, depois da delação do presidente o Sérgio Barbosa, e agora as maiores lideranças políticas, presidente de um Senado, um ex-presidente da República, senador da República, José Sarney, Romero Jucá, que é pernambucano, mas saiu daqui para se eleger em outro estado como senador, que conspiraram, que participaram, junto com o Temer, presidente em exercício, né, da República, depois de um golpe iniciado no dia 17 de abril, né, estão presos. Eles, na verdade, manipularam toda a política junto ao PSDB, ao PPS, ao DEM, aqueles partidos que conspiraram desde o momento da eleição em 2014, com a vitória apertada no segundo turno da presidente Dilma, que não conseguiu, durante 1 ano e 4 meses, aprovar nenhuma vírgula naquela casa, porque existia toda a manipulação dos poderes, que não tinha entendimento entre o PSDB e o PMDB de retirar a presidente Dilma em 2015, porque se retirasse seria nova eleição naquele momento, né? O PSDB apostava na cassação da chapa completa para que tivesse eleição, mas depois fez um grande acordão para a retirada da presidente Dilma, que a gente falava que era golpe, que muitos falavam que não era golpe, e que depois, né, do Jair Barbosa, o Sérgio Barbosa, ficou catalisado
o golpe em nosso país, com a retirada da presidente Dilma, né? E esses que manobraram e tentaram parar a Lava Jato, e que a gente questionava aqui, até porque passou 15 dias, quase ninguém falava na Lava Jato, mas retomando com força, né? Hoje, grandes lideranças do PMDB presos. E o que é que sobra desse país, vereador? O que é que sobra da política nacional? Porque para fora, a política internacional, a gente sabe que o que foi dado em nosso país, o golpe que foi dado, e que todo mundo assistiu isso, e que questiona a legalidade desse golpe, hoje vai se confirmando, caracterizando o poder da Polícia Federal, do Ministério Público, né, da prisão das grandes lideranças do PMDB. Mas ouço o vereador Jurandir Liberal. O vereador Osmar, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência por estar tratando desse tema e destacar que, segundo a imprensa, ontem à noite aquela deputada da Bahia, que ia dar o voto na comissão de ética pela cassação de Cunha, como é o nome dela, se não me engano? Thieron. A Thieron ia dar o voto contrário pela cassação de Eduardo Cunha. E aí a informação que tem que o presidente em exercício, vamos chamar presidente em exercício para não dizer o presidente biônico, e ele chamou o presidente do partido da Thieron para um jantar ontem à noite, e hoje a Thieron não apareceu. Então, significa que o presidente Temer, mais uma vez, demonstra a sua ligação, um encarne, com Eduardo Cunha. Então, essa é uma coisa que está clara, a própria imprensa diz isso. E, por outro lado, essa solicitação de prisão dos 3, que foi anunciada ontem, talvez cheire a uma jogada para dizer que está isento do processo e que isso tem uma armação para atingir o presidente Lula. Eu estou exatamente antecipando essas coisas. Diz que eu não tenho bola de cristal, mas algumas coisas que a gente tem chamado a atenção aqui que pode ocorrer. Então é aquele negócio, dá uma aparência que está pegando todo mundo, mas na realidade, porque não tem uma atitude com relação ao ministro colocado para do turismo, que foi comprovado que ele que ele estava exatamente também junto dessa operação Lava Jato, já tem comprovado, como tem alguém da AGU, ou seja, cada semana, cada segunda-feira, estava caindo mais um ministro. Então o Henrique teria caído ontem, segunda-feira, o dia de ontem, teria caído mais uma. Só que Temer resolveu sustentar, segurar, porque é outro parceiro do PMDB. Então, o que admira exatamente, eu queria ver como é que está os coxinhas que falava a questão da moralidade, a questão do reforço à Lava Jato, como é que está se comportando esse pessoal nesse momento que a gente está vivendo no país. Portanto, é importante Vossa Excelência trazer esse debate aqui para casa, para dizer que o presidente em exercício, ou seja, interino e golpista que está no plantão, ele está tendo exatamente as atitudes que todo mundo condenava. Condenava em Dilma porque era honesta. E o que mais uma vez comprova que ela caiu pelo que ela fez de bom, e não por conta de essa conivência desses que estão na ordem do dia. Portanto, é o presidente do Senado, é o presidente da Câmara, é o presidente atual da Câmara, o vice, ou seja, tem uma tropa toda envolvida nesse processo. Aí eu quero ver o final desse filme. Com certeza, mais uma vez, aqueles que
defendem os mais fracos, os mais pobres, vão ser prejudicados. Essa é a realidade. Parabéns, vereador, pela iniciativa desse debate. Vereador Jurandir, o PMDB, historicamente, é um partido muito tradicional da política e que sempre tem envolvimento nas corrupções no Brasil todo, não é de agora. Não é de agora. Nós falávamos aqui antigamente, vereador, eu na época não era vereador, mas acompanhava a política quando privatizou a CELP. Foi construído a 232, e eu lembro que tinha um deputado chamado Paulo Rubens do PT, que chamava a superfaturamento daquela BR de 464. Né? E que depois, claro, tinha um poder judiciário, tinha um grande acordo, na época do governador do PMDB aqui, para tornar nada, mas foi público e notório tudo que aconteceu aqui em Pernambuco. E aí a vereadora Vera Lopes trouxe esse assunto ontem, importante. Várias pessoas morrendo de choques na rua. Não são poucas pessoas não, vereador Antônio Luiz Neto. São muitas pessoas que a imprensa não informa a população, né, de quantas pessoas já morreram eletrocutadas na rua, por fio, por poste, né? Agora, eu acho que começo desse ano, março, choveu bastante, no Marco Zero, inclusive, um morreu também, ia passando no local, pisou no buraco, estava descoberto, tinha os fios, morreu no local, o outro levou um choque grande, foi o que a imprensa mostrou. Mas isso é um debate que o vereador Eurico, o vereador Henrique Leite, já trouxe a essa casa com audiência pública, tentando resolver esse problema. Mas eu não vou sair do celeiro nacional, porque essas pessoas que eu estou citando, Eduardo Cunha, né, essa quadrilha do PMDB que se articulou, que é pedido a prisão dele, é o que o vereador Jurandir Liberal coloca muito bem. Eles querem, às vezes, pedir para lá na frente incriminar alguém que seja do Partido dos Trabalhadores, mas a prisão não sai. Quem foi que já viu o presidente de um poder como Eduardo Cunha presidir uma sessão daquela? Tinha tudo para ser afastado antes, mas ninguém tinha coragem de fazer o que ele fez, ser cínico, descarado e frio. E frio, né? Porque os amigos dele, os companheiros de Congresso, deputados, vários deles, inclusive do partido dele, questionou de ele estar presidindo aquela sessão. E o que me parece que o monopólio que ele tem, o controle dos deputados é muito grande, vereador. Muito grande. Porque Severino Cavalcante, por causa de um cheque de R$6.000 de uma cantina, foi cassado 6 mil, 7 mil, o preço é quase, é mais um, né? A característica do problema de um cheque, de uma cantina, foi cassado com menos de 15 dias. Esse cidadão já vem se arrastando há um ano, né? Mostra o poder, inclusive que foi dado a ele na época do mensalão do PT, que eu quero dizer aqui, que quando o Roberto Valério e outros foram presos, quem monopolizava o Congresso Nacional, as propinas dos grandes empresários das empresas, era o Eduardo Cunha. Só é conversar com alguns deputados federais que vai dizer o que ele fazia lá no Congresso. Ele era o grande operador. Por isso que ele tem a força grande hoje, naquele Congresso de deputados amarrado a ele, pela política assistencialismo financeiro daquele Congresso de eleger deputados e buscar dinheiro com grandes empresários. Então, esse cidadão Eduardo Cunha devia estar preso há mais tempo, né? O pedido, esperamos que seja cumprido, que seja aceito, inclusive, né? Para ele e para aqueles que, todos eles, eu não estou aqui para defender nenhum político que esteja envolvido em corrupção ou que esteja tentando manobrar a forma das operações da Lava Jato, como a Veiplay, que disse que por esses dias vai estar aqui em Pernambuco, né, cuidando do problema da arena. Então isso é uma coisa que quem deve vai ter que pagar. Quem deve vai ter que ser punido dentro da lei, né? Então a política tem dessas coisas, né, de que a gente parece que faz e esquece, mas é preciso
entender que a gente tem pessoas novas, tem pessoas se formando na política. As pessoas não são mais bobos. O povo falar do povo analfabeto não existe, vereador. Mas aquele povo analfabeto, o povo estudou, teve escola para estudar. As condições podem ser péssimas das escolas, mas o entendimento político daqueles que tiveram direito a ir para a universidade pública, né? Daqueles que tiveram através do FIES, do Ponatec, entende hoje o que é a política. Por isso que a juventude está na rua. A juventude cobra desses governos que desfavorecem menos a educação, que investem menos na educação, na saúde. Eles cobram. Cobram porque sabe o direito que tem, sabe o que está na Constituinte, sabe do que eles querem. Porque o político, ele precisa fazer projetos de leis importantes, ser fiscalizado, que isso é o poder. Um poder do executivo. Tem que ser fiscalizado pelo legislativo. Quando deixa frouxo demais, quando não tem uma fiscalização, quando não tem uma atuação, uma participação de vereadores fazendo oposição, mostrando o erro do executivo, mostrando os problemas da cidade, as pessoas ficam só na rua xingando. E critica toda a classe política. Toda. Tanto a bancada de governo como a bancada de oposição. Quem vai para a rua, quem estiver indo para a rua, vai assistir isso. Quem estiver deixando para ir para a rua mais perto da eleição, que essa campanha teve uma reforma política de 45 dias. Que reforma política é essa? Não teve. Sabe o que teve? Uma vergonha de fazer uma mini reforma que tirou alguns direitos de pintar muro, de placa. Mas a maior vergonha é diminuir o tempo eleitoral, vereador. Sabe por quê? Porque o vereador vai se esconder mais. O prefeito vai se esconder mais. O político, no geral, vai se esconder mais. Mas ele vai ver, sabe a reação quando? No dia 2 de outubro. Porque o povo está vendo quem trabalhou. O povo está vendo quem participou do Poder Legislativo. O povo vai estar lá na ponta. Alguém acha que engana, fazendo proselitismo, fazendo arrumadinho numa comunidade, vai ter todo o voto. Vai não, vereador Antônio Neto. O povo mudou, o povo está consciente, essa juventude que estudou e sabe o que é política, está alerta com todos, vereadores, vereadoras, prefeitos, que não querem, de fato, trabalhar, que não querem fazer o papel de vereador. Vereador não deve comprar voto, não deve trocar voto. Vereador é fiscalizar, é denunciar o poder público. E a gente tem que fazer isso aqui, e é isso que eu exerço do meu mandato, de estar aqui, fiscalizando o poder público, o poder do prefeito Geraldo Júlio, que nada fez por essa cidade. Muita promessa e pouca ação. Vereador Alberto Fernandes sabe o que eu estou falando, né, vereador? Vereador Marcelo. Esse prefeito é só de promessa. Só ia lhe informar que seu tempo estava terminando e tinha outros vereadores aí inscritos. Mas, já que Vossa Excelência concluiu, o próximo vereador inscrito, vereadora Michele Colli, ausente, e Henrique Leite não tem nada para falar hoje. Encerrado a presente sessão, convoco a próxima amanhã, em mesmo horário regimental.